Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não deixem de adquirir a caixa assombrada do mês de julho com o tema Egito, beleza? Vai lá, garante a sua. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Tata. Não sei se é tata, se é tatá, não tem assunto, não tem acento. Tata. É tata, esse daí. Bom, o relato que vou dividir com você aconteceu ao longo de alguns anos e ao mesmo tempo já tem alguns anos de ocorrido. Portanto, provavelmente ficará longo, mas eu prometo que vale a pena. Para mim, pelo menos, é bastante emocionante relembrar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é uma moça que nos conta. Não se preocupe, Ana, porque todos os nomes já foram substituídos devidamente. E devo comentar que este é o primeiro de vários relatos que hão de se entrelaçar futuramente, sabe? Com outras histórias da família. Nem todos emocionantes, mas todos peculiares e alguns arrepiantes. Meu nome aqui será nome fictício, tá? Talvez ela use ao longo do relato aqui. Meu nome fictício aqui será Luzia e vou precisar dividir em várias partes essa história. Mas vamos aqui à primeira parte, que é a paralisia do sono. Na época eu havia reatado com Olavo, que foi meu primeiro e único namoradinho de escola. Hoje estamos casados e ganhamos o nosso primeiro bebê. Bom, é importante citar isso porque será o ponto de partida para a minha futura conversão, já que até então eu era católica. Pois bem, eu vinha tendo alguns problemas com ansiedade, depressão e até mesmo um transtorno alimentar grave. Recebi ajuda, guardem isso, mas depois de um tempo tornei a ficar ansiosa. Foi quando tive a minha primeira paralisia do sono. Acordei, mas o meu corpo não. Meus olhos estavam abertos e eu podia discernir claramente tudo o que havia no quarto, apesar do escuro por conta da luz que entrava pela janela. Ela podia discernir apesar do escuro porque tinha uma luz que entrava pela janela. Ok. Eu não conseguia mover um músculo sequer, mas movia os olhos. Eu via o ventilador, a janela, minha arara de roupas e também um capuz preto, como feito de fumaça ou mesmo vapor que se retroalimentava. Tinha o formato da morte quando é representada, sabe? Aquela capa negra, totalmente vazia, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era alguém ou algo vivo. É o mesmo que eu vi. Que apenas eu não poderia discernir a face. Esse manto negro no canto do quarto era absolutamente enorme, Ana. Tão grande que se encurvava sob o teto para caber em pé no meu quarto. O que eu vi se encurvava sobre mim aqui assim, ó. Ai, credo. Ao contrário do que se pode pensar, a visão chocante daquilo ali me olhando dormir não me assustou nem um pouco. Pelo contrário, me trazia uma enorme tranquilidade, Ana. Opa, não foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei desesperada quando eu vi aquilo em cima de mim. Bom, o que eu vi, ele tava aqui, ó, tipo, debruçado bem aqui, assim, ó. E é exatamente como se descreveu. Agora, o seu estava no canto do quarto, em pé lá. É isso. Bom, me trouxe tranquilidade. E dentro de mim veio um nome, muito claramente. Um nome que não foi dito por ninguém, mas que eu olhava ali, paralisada, e sabia, de alguma forma, médiuns me entenderão. O nome era Tata Caveira. Entendi. Ele sumiu e a paralisia acabou. E eu, como se nada tivesse acontecido, virei e fui dormir. Talvez a sonolência tenha sido efeito dele. Ou sei lá porque em nenhuma outra ocasião essa teria sido a minha reação normal. Tipo, simplesmente depois de ver aquilo, virar e dormir, né? Fato 2. O celular. Como eu disse, eu era católica, do grupo de jovens, do grupo jovem, inclusive, e nunca tinha pisado em um terreiro na minha vida, e nem conhecia muitas entidades de matriz africana, de modo que precisei pesquisar sobre o nome que eu ouvi.
Pois não é que existia mesmo um Exu caveira, cujo primeiro nome era Tatá? Acho que é Tatá que fala, tá, gente? Eu não sei. Quando dividi isso com a minha mãe, ela quase infartou, Ana. Ela ficou aterrorizada com eu estar... com o fato de eu estar vendo essas bizarrices por aí. E foi nessa mesma semana que eu comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. Estava convencida de que aquilo foi um sinal para mim. E foi mesmo. Foi quando a minha sogra se declarou umbandista para mim e me convidou para ir a uma gira. Eu não havia contado nada para ela a respeito desse episódio de paralisia. Pois fui na gana de saber mais, porque, como boa aquariana que sou, curiosa horrores e muito mente aberta, graças a Deus. Bom, parte 3, a gira de Exu. Um dos melhores dias da minha vida, devo dizer. Eu fui animada e morta de fome de conhecer aquele universo novo e movida por conhecer o bendito do Exu Caveira para lhe perguntar o que ele queria comigo. Abusada, né? Lá estava eu sentada na assistência, que é o nome dado às pessoas que só vão para assistir, quando comecei a ter um tique insistente na perna direita. Era como uma tremedeira que fazia minha perna ficar como a de um cachorro quando quer se coçar, sabe? Falando isso a grosso modo. Sei, eu vivo fazendo isso. Em ansiedade. Batendo no chão de madeira insistente e rápida. Sei. Eu já estava ficando agoniada com aquilo que o meu coração estava até... Eu já estava ficando agoniada com aquilo que o meu coração estava até acelerado. Foi quando surgiu um tique novo. Eu acabava sem controle, fazendo uma careta com um sorriso torto. E toda vez que eu fazia isso com a boca, trincava os dentes e acabava por grunhir ou rosnar baixo. Gente, como assim? Sei lá, tipo assim... Como? E eu já morrendo de vergonha daquele pequeno showzinho que eu tava dando. Eis que a mulher atrás de mim começou a me perguntar insistentemente se eu estava passando mal. Ao que eu respondia que não era nada, era só ansiedade, né? E me desculpava. Imagina a cena, a pessoa lá, tudo bem. E a outra, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, sim. Ai, meu Deus. E ela tornava a me cutucar e perguntar se eu precisava de ajuda. E eu dizia que não, e rosnava. Dizia que não e rosnava. Gente, como que era esse rosnar? Tipo... Era um ciclo vicioso, aparentemente. E não é que ela e outras pessoas que estavam ao meu lado chamaram uma das cambones, que é o médium que auxilia as entidades, chamaram ali para vir me ajudar. E eu envergonhadíssima, porque não estava acontecendo nada. Essa médium começou a tentar me convencer a levantar e a tirar os meus calçados. Pela insistência, eu aceitei. Ana, pensa na minha cara quando descobri que eu mal conseguia me levantar e andar. A médium me auxiliava a caminhar com dificuldade e eu tremia como vara verde. E quando ela entrou comigo no salão, o Exu, mentor da casa, seu tranca-rua das almas, que estava lá nos fundos do salão, cravou os olhos em mim e mandou o ponto cantado cessar. Levantou seu copo na minha direção como que em um brinde e puxou um ponto novo. E puerê, e puerá. Salve a mosca varejeira. Salve Exu caveira. Mosca varejeira? Bom, eu não sei, é o que ele cantou aqui, ó. E eu me arrepio inteira até hoje quando me lembro desse episódio. Ana, eu estava incorporando o caveira. Oh, meu Deus, será que eu tô assim com as pernas assim? Ai, meu Deus, não, acho que é só ansiedade mesmo. Enfim, Ana, eu tava incorporando o caveira. Bom, aquele dia ficou claro o que ele queria comigo. Eu não cheguei a incorporá-lo de fato, porque eu fiquei muito nervosa, eu não sabia como dar passagem. Então a energia se afastou de mim e a médium Cambone me ofereceu água. Fato 4, né? Quarta parte aqui dessa história. Argumentação constante e visita em outro terreiro.
Todo médium novo tem 500 milhão de dúvidas e muitas delas são a respeito da própria sanidade. Comigo não foi diferente. Mesmo com tudo que aconteceu, eu ainda ficava constantemente perguntando à minha sogra e no pai Google sobre sintomas reais de incorporação e informações sobre essa falange de Exus. Foi quando surgiu a oportunidade de visitar um outro terreiro, onde eu não conhecia ninguém, aqui perto de onde eu moro. Descobri pelo Instagram que haveria uma festa de Exu lá, e fui com a cara e com a coragem. Sentei quietinha lá atrás e fiquei assistindo. Lá pelo meio da gira, um moço que também estava na assistência, porém bem longe de mim, começou a apresentar sintomas de incorporação e foi ajudado. Ele recebeu um Exu que andava bastante encurvado e ficou lá de longe. Tornei a me distrair com a gira enquanto uma cambone entrou na minha frente, tampando totalmente meu campo de visão. Ela olhava para mim com aqueles olhos grandes e me disse: "Olha, o Exu daquele médium ali quer falar com você." Aí eu olhei para onde ela acenava e era o Exu que tinha incorporado no moço da assistência. Cabe aqui ressaltar que se eu já não conhecia o lugar, muito menos conhecia alguém aleatório que só foi para visitar assim como eu. Eu e a minha curiosidade mórbida nos dirigimos até o Exu que me chamava. Ele tinha um tique. Ele fazia uma careta, como um meio sorriso trincado, um meio sorriso trincando os dentes, e quando isso acontecia, ele rosnava baixinho. Assombrados, vocês já viram esse filme antes, né? Então, ele tinha uma voz rascante, é isso? Bem rouca e grave. E como estava encurvado, eu precisei me encurvar também para conversar com ele. Ele já veio me dando logo um corte. Quando eu precisar falar com você, vou falar diretamente contigo. Não precisa ficar perguntando aos outros e eu também não quero que você faça isso. Eu, surpresa que ele sabia que eu andei assim no Google, questionando a minha sogra também, já estava toda sem graça. E ele, por sua vez, respirava bafejando pesado no meu pescoço enquanto falava. Respirava como um touro. E seu hálito quente ia deixando meu pescoço úmido enquanto ele terminava o assunto. E ele continuou falando assim: "E eu só digo isso por um motivo. Você é sim o meu cavalo." Ana, cavalo é uma maneira no linguajar umbandista de dizer que você é médium de determinada entidade. Foi quando tomei ar e lancei a pergunta a teste de honestidade. "E qual é o nome do senhor, então?" E ele: "Eu já não te disse naquela noite no seu quarto? Eu sou Tatá Caveira." Mulher de Deus, como que pode, né? Nesse momento, uma segunda realidade me atingiu, Ana e Assombrados. Uma verdade envelhecida já de tão antiga. E para isso vamos precisar do quinto e penúltimo fato: memória de infância. Então, quinta parte aqui, a memória de infância. Durante a infância, nós éramos 3 meninas aqui em casa, criadas todas juntas como irmãs, apesar de sermos primas. Nossa brincadeira favorita era o pique-esconde, mas o nosso quintal nunca foi muito grande e também não tinha muitos esconderijos. Então a gente sempre escolhia brincar de esconder após o cair da noite, pela facilidade maior de se camuflar no escuro. Ana, nossa casa é de esquina e nessa época possuía 2 portões, um que dava para a rua e outro que dava para outra rua. Sempre tinha quem se escondesse na rua, portanto, quando chegou a minha vez de contar e procurar, eu resolvi ir no portão mais distante e me inclinar para fora, de modo que conseguisse ver da esquina, mesmo a outra entrada. Se houvesse alguém escondido na rua, eu veria dali e conseguiria laterar, é isso? Porém, aí é que vem, né? Quando me inclinei ali para fora para olhar, algo grande parou atrás de mim. Respirava como um touro, bafejando pesado no meu pescoço.
E eu congelei de medo ali, sem coragem de me virar, enquanto sentia o hálito quente umedecido na minha nuca. Aquilo durou um tempo. Não sei precisar quanto tempo, mas conforme o meu medo aumentou, a sensação foi passando. Saí daquele torpor, me virei e nada vi. Encerrei a brincadeira, mas nunca mais quis brincar de noite de pique-esconde como antes. E até hoje eu tenho essa memória fresca na minha cabeça. Naquele dia do barracão, todas essas sensações me invadiram novamente. E aquela memória foi ressuscitada. Ali, muitos anos depois daqueles acontecimentos, a época muitos anos depois daqueles acontecimentos da infância, isso? A época que na época foi muito aterrorizante para minha mente infantil, tudo tomava agora um novo significado. E os meus olhos se encheram de lágrimas quando a realidade caiu sobre mim, pois ele já estava comigo lá na minha infância. Desde sempre esteve. Fato 6, sexta parte dessa história e última. Testemunho de mãe. Bom, depois de tudo aquilo, eu de fato entrei para a Umbanda e comecei a desenvolver. E vez por outra comentava com a minha mãe a respeito de todas essas descobertas. Foi quando ela me relatou a seguinte história que se sucedeu na pior época da minha vida. Assombrados, vocês se lembram do meu problema com depressão, do início da história? Eu estava afundada na minha bulimia, não tratada, e isso era um segredo. Foi quando, numa noite particularmente difícil, na qual eu já estava sem comer fazia 3 dias contados, minha mãe entrou no meu quarto e disse que estava ali para me ajudar. E fui ajudada mesmo. Pois agora minha mãe me relatava o seguinte: naquela noite que ela foi em meu socorro, ela teve um sonho muito realista, no qual ela olhava através da janela e me via sentada, triste, no banco do nosso quintal, e ao meu lado, me abraçando, havia uma caveira. Ela acordou com a certeza de que precisava me ajudar nesse dia. Curiosamente, quando ela me chamou, eu estava tendo um sonho muito realista também, no qual eu estava numa encruzilhada escura de terra, e quando eu levantava minha blusa, eu via que o meu corpo era um esqueleto. Agora eu vejo que naquele dia, quem me enviou socorro alertou a minha mãe e abriu os meus olhos para minha doença foi o meu Exu. Ele me tirou do lodo e tampou a cova que eu mesma estava abrindo para mim. Caveira me salvou. Enfim, eu espero que tenham gostado, assombrados. Me desculpem por ter ficado longo. Volto depois com mais relatos. Beijo, galera. Estou ansiosa pelos comentários e opiniões. Com respeito, por favor. Que interessante. Olha só, gente, né? Quando o negócio já tava lá e depois as coisas vão se encaixando. Depois de tempos, é o que eu falo. Você vai olhando para trás e vai falando, tal coisa. E é isso e aquilo. Então, já tava ali, né? Ele já tava chamando, ele já era, tipo, ela já era dele, né? Já tinha ali. E olha só, sempre foi católica, né? A mãe católica e tudo mais. E não importa, o negócio já tava certo ali. E ela sentindo, né, esse... Então, ela teve essa paralisia, não sentiu medo ao ver essa sombra, né, de capuz e tal. Eu senti medo, pelo contrário, senti medo, sim. Não consegui dormir depois. Dormi de luz acesa uma semana seguida. Mas é muito interessante. Já aconteceu algo assim com vocês? Assim, aquela coisa que te chamou? A gente já viu algum relato assim, mas eu acho que a gente já viu algum relato aqui parecido com esse também, assim, da Umbanda. Mas eu acho que a gente já viu algo assim, tipo um chamado, um negócio de ver, assim, também a entidade e tal, pro lado da bruxaria. É interessante, bem interessante. Se você tem uma experiência dessa, assim, a sua
né? Como que você chegou aí no seu mundo espiritual, no seu... se teve... Em vez de você procurar, parece que a entidade ou o espírito ou a deusa, enfim, foi até você. Conta aí pra gente a sua experiência. E se for comentar, que seja com respeito, mas deixa aí também a sua experiência pra moça que nos conta essa história. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.